Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, nosso momento diário de meditação do Evangelho à luz do nosso carisma. Hoje é terça-feira, dia 11 de fevereiro, e nós estamos reunidos para meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 ao 13. Como de costume, antes de fazer a leitura desse trecho do Evangelho, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e vamos juntos clamar a presença desse Santo Espírito para que ele nos ajude a abrir os nossos ouvidos, a abrir o nosso coração e deixar com que a palavra que vai ser lida e meditada se torne encarnada, se torne vida, se torne verdade no nosso dia a dia e no nosso coração. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E esta pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como esta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos diante, de um trecho do Evangelho que fala para nós algo muito sério, quando ele fala do comportamento dos fariseus. E tem dois aspectos, do que os fariseus fazem, que hoje o Evangelho nos chama a também ficarmos vigilantes, se nós não estamos sendo como fariseus, se nós não estamos tendo um comportamento farisaico, de alguém que julga, fica ali de olho no que o nosso irmão está fazendo, mas é incapaz de olhar para si. De alguém que é capaz até de modificar a lei, de encontrar uma justificativa para fazer o que é ilícito. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque o inimigo, ele age sutilmente nos detalhes. E aí essas duas coisas são: primeiro, os fariseus, que deveriam estar no templo, rezando, fazendo sua oração, fazendo o seu serviço, eles vão perguntar para Jesus sobre uma atitude dos discípulos de Jesus, ou seja, eles estavam ali, na verdade, olhando, analisando com olhar julgador. E aí cabe a mim, cabe a você. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você também, em vez de estar fazendo o que você deveria fazer, em vez de estar amando, em vez de estar concentrado até nas coisas de Deus durante uma missa, durante uma adoração, você não estava julgando o outro? Julgando a roupa, julgando o comportamento, julgando alguma atitude, julgando por alguma história que você sabe. Quem somos nós para julgar os nossos irmãos? E que bobagem a gente perder nosso tempo sagrado e precioso diante de Deus, diante do mundo, diante de tantas coisas que nós temos para fazer,
julgando os nossos irmãos. Essa é uma atitude farisaica. Essa é uma atitude de fariseu. Nós nunca sabemos como que está a vida daquela outra pessoa, por quais situações ela está passando, o que ela sabe, o que ela não sabe, às vezes até por desconhecimento se faz certas coisas. E não é que a gente não possa corrigir o irmão, não é que a gente não possa chegar lá e dar um toque e falar alguma coisa, a gente pode. Quando a gente olha para o outro e percebe algo e tem essa intenção ela pode ser correta. Mas quantas vezes o seu olhar para num julgamento e para numa crítica e você constrói até uma opinião, uma impressão sobre aquela pessoa sem nem saber pelo que ela está passando. Uma situação que faz a gente pensar muito sobre isso é quando a gente passa a assumir certa postura, né? É muito comum, a gente escuta muito esse relato, por exemplo, quando a gente se torna pai, ou quando a gente se torna, por exemplo, coordenador de grupo, ou quando a gente assume uma liderança dentro de alguma coisa. Às vezes, quando a gente é o liderado, quando a gente é a ovelha, é muito fácil a gente julgar o coordenador da casa, o conselho, os nossos pais, as nossas mães, rapidinho. Até um pai ou uma mãe que tá na rua com a criança, quando for meu filho não vai ser assim. Quando você se coloca naquele lugar, que entende todos os desafios que aquilo tem, você às vezes passa a ter um novo olhar. E aí você agora coordenador de casa, você agora líder, você agora coordenador de grupo, você agora pai, mãe, você agora trabalhando, você começa a repensar muitas coisas. E que bonito seria se a gente não precisasse depois assumir esse lugar para parar de julgar, porque nós não poderemos assumir todos os lugares desse mundo. Então, quem somos nós para julgar se nós não vivemos todas as experiências desse mundo e se nós não conhecemos a verdade do coração, da vida, da rotina daquelas pessoas? É preciso, meu irmão, minha irmã, curar esse vício que a gente tem, que o mundo vai colocando na gente, de julgar as atitudes das outras pessoas. Quando vier alguma coisa na sua cabeça, tente pensar: será que isso é verdade? Será que eu tenho como dizer que esse pensamento que está aqui na minha cabeça de julgamento, ele é verdadeiro? Será que esse pensamento, isso vai fazer bem para mim? Será que é bom que eu esteja alimentando esse pensamento e não cortando? Será que é bom para o meu irmão que eu esteja pensando e alimentando esse pensamento? Se, a sua atitude passar por esses 3 filtros, isso é verdade, isso faz bem para mim, isso faz bem para o outro, aí você continua, de repente vai lá fazer a correção. Mas se não, talvez seja o momento de você aprender a calar não só a língua, mas calar também o pensamento, mudar o foco, parar de alimentar esse pensamento, porque muitos de nós somos assim. A gente até não fala na hora, mas a gente fica alimentando um pensamento. E isso é um passo para a queda. Você, irmão acolhido, que às vezes aí tá na casa, tá só alimentando o pensamento da vida velha, pensamento sobre o seu amigo aí, o seu colega da casa de acolhimento, sobre o seu coordenador. Você não tá falando, mas você tá criando minhoca aqui na sua cabeça. E às vezes, quando isso explode de uma vez. A gente precisa ser sábio de dominar também os nossos pensamentos. Às vezes a gente não consegue impedir que eles cheguem, mas a gente consegue impedir que eles continuem. E quando a gente está dentro da vida com Deus, isso também precisa ser no outro sentido. Às vezes o nosso pensamento está nos levando para o mal, mas às vezes o nosso pensamento está manipulando as coisas que a gente faz. Eu vou fazer isso só mais uma vez, mas é por isso. Eu não vou à missa hoje, mas é por causa disso. Eu vou falar mal só mais essa vez, mas é porque também, aconteceu aquilo. A gente começa a criar argumentos para justificar as coisas que a gente quer fazer. E isso é o segundo ponto da atitude farisaica.
eles sabiam o que estava escrito na lei de Deus, eles até concordavam, mas eles criaram um argumento. O meu dinheiro é ofertado a Deus, então não preciso ajudar meu pai e minha mãe. Veja quantas vezes nós acabamos fazendo isso, nas pequenas e nas grandes coisas. Não vou fazer isso porque eu tô sem tempo. Não vou fazer isso porque eu já fiz aquilo. Não vou pra missa, mas é só essa vez. Eu não vou pra minha família lá no centro social, mas é porque eu já fui pro meu serviço essa semana. E aí a gente vai como que se justificando. E a gente acredita na nossa própria invenção. E isso tudo é esse pensamento que a gente não soube frear, não soube contornar, não soube direcionar para o bem. Portanto, meu irmão, minha irmã, que no dia de hoje a gente peça que os nossos pensamentos sejam ordenados para o amor, ordenados para o bem, ordenados para a santidade. Para que por mais que um pensamento venha, que uma ideia surja, a gente seja tão sábio a ponto de não alimentar aquilo que vai nos levar para um caminho oposto ao de Deus. Faça isso como um propósito de hoje, dominar os seus pensamentos e colocar aqui na sua cabeça coisas que te levem para Deus. E assim nós seremos muito mais felizes. Que Deus nos abençoe.